Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com a Tita Roberto, que escreveu Meus Dias com os Copos. Tita, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu estou muito feliz com esse encontro, eu realmente gostei muito do seu livro e é uma alegria poder falar dele com você e apresentá-lo às pessoas que assistem o Literatami. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Tami. Eu estou super contenta de fazer a entrevista com você e de te conhecer também. Que bom. Gente, a Tita nasceu em Barcelona em 1996. Se formou em Filosofia e Letras na Inglaterra e na França e atualmente é doutoranda em Literatura Comparada na Universidade de Princeton. O Meus Dias com os Copos é o seu primeiro romance, foi publicado aqui no Brasil pela editora DBA, com tradução da Elisa Menezes, e vai ser o tema do nosso papo de hoje, que será em português, por escolha da Tita. Tita, bom, de novo, é um prazer te receber aqui e, assim, pensando nas pessoas que ainda não leram o livro, eu queria começar com uma apresentação da obra, assim. Do que trata Meus Dias com os Copos? Você quer que eu diga do que trata? Sempre que as pessoas me fazem essa pergunta, não sei o que dizer, porque acho que há muitos temas, né? A trama é muito simples em aparência, mas como você dizia no subtexto, há muita coisa. Mas a trama é basicamente um pai e uma filha que viajam ao norte da Península Ibérica, de Espanha, para se encontrar com os Copos, do título, que são uns amigos um pouquinho excêntricos, uns amigos ingleses, intelectuais, ricos, do pai. E vão passar 3 ou 4 dias juntos numa, como se diz em português, uma entrega. Uma cerimônia. Isso, uma cerimônia. Sim, de uns prêmios. Então, verdadeiramente o conflito ou a trama começa quando a narradora, que é a filha, conhece de um jeito um pouco estranho o filho destes Copos. E não vou dizer muita coisa mais para não fazer spoiler. Sim. Mas esse é o planteamento, né? Sim, com certeza. E a narradora, assim, primeiro, que você falou, acontece muita coisa no subtexto e para mim foi até difícil organizar, assim, as minhas questões, porque eu queria dar conta um pouco de tudo, assim, mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco da narradora, porque afinal de contas, ela que dá início à história, né? E ela tem 17 anos no presente da narrativa, né? Ou seja, ela está vivendo a adolescência numa espécie de limiar entre a infância e a fase adulta. E tendo isso em vista, essa viagem com o pai e os amigos dele é uma experiência social importante para essa personagem, né? Que, de certa forma, está aprendendo ainda a estar no mundo, né? E, em certa medida, também se guia um pouco pelo comportamento coletivo, né? Observando as posturas sociais e participando da dinâmica até certo ponto, né? Porque tem uma certa distância daquele mundo de adultos ali, ao qual ela ainda não pertence por completo, mas é uma distância que permite enxergar com nitidez, principalmente as hipocrisias daquelas pessoas mais velhas, né? Então, nesse curto espaço de 3 dias, ela parece se dar conta da dificuldade que existe em compartilhar o que quer que seja com o outro, sobretudo com os pais ou com essas pessoas de outra geração, mesmo quando há abertura, né, para isso. E é claro que essa questão da impossibilidade de acessar o outro e de se fazer completamente acessível ao outro não é uma exclusividade da adolescência, mas de que maneira ela se manifesta especialmente nessa fase e, claro, mais especificamente na sua protagonista?
É uma boa pergunta porque eu acho que muitos leitores ou muitas pessoas descreveram o romance como um romance de formação, que é esse tipo de romance que tem uma personagem principal, normalmente jovem, que muitas vezes faz uma viagem e aprende alguma coisa, ou vê alguma coisa. Então, essa é um pouquinho a estrutura do romance, mas é engraçado porque eu não escrevi pensando em reflexionar sobre a adolescência ou sobre esse estado liminar entre a infância e a idade adulta, mas acho que você está no certo, se diz assim. A adolescência é uma idade particularmente interessante, né? Você começa a perceber coisas, mas não sabe muitas vezes pôr palavras a essas coisas. Eu gosto desse tipo de narradores um pouquinho naivos ou um pouquinho ignorantes, porque precisamente são o tipo de personagens ou de narradores que, pela sua ignorância dos códigos sociais, das hipocrisias, das manipulações adultas, podem fazer suceder algo ou podem desmascarar algo. Eu acho que isso sucede um pouquinho neste romance. Também, certamente. É muito interessante porque, além desse outro externo com quem ela está aprendendo a lidar, há também um outro interno, né, que surge nessa fase de transformação ali de menina em mulher, digamos, que é um outro que aparece quando ela se olha no espelho e não se reconhece inteiramente. E ela está vivendo um momento em que os homens mais velhos olham para ela como se assistissem a um milagre, né? Ela chega a dizer como se o desenvolvimento físico da espécie humana, da mulher humana, fosse algo inusitado, milagroso e, como todo milagre, insuportável. Eu gosto muito dessa tradução da Elisa. Eu também gosto. E mesmo sem se insinuar, assim, ela precisa lidar com esse desejo que brota do outro e que também brota em si mesma, né? Porque tem umas zonas erógenas ali que vão se inaugurando conforme ela cresce e que abrem espaço para o tratamento do erótico aqui na narrativa. Sim. Eu queria falar um pouco disso, assim, que espaço tem o desejo e o erotismo na trajetória dela? Eu creio que é central, é um tema que está muito... Você diz soterrado? Sim. Sim? Está soterrado, não é muito explícito, mas eu creio que os leitores podem perceber essa tensão soterrada. O desejo, eu acho que é o que está propulsando todas as personagens. Eu acho nos romances em geral, mas neste romance eu se acho um pouquinho, não explicitamente, mas implicitamente erótico, nesse senso, né? No caso concreto da narradora, ela, através da sua relação com Bertrand Kopp, que é esse filho dos Kopp, eu creio que aprende a lidar com o desejo, né? Ela começa dizendo, mas quem é esta pessoa tão estranha, tão feia, tão ruim, tão barulhenta, se diz? É a intuição. Tão barulhenta. E depois, pouco a pouco, começa a compreender que a atração, a vezes, começa a se expressar como desagrado. Ou não é sempre uma coisa agradável. O desejo pode ser uma coisa muito violenta. Isso sucede, né? Você gosta de uma pessoa, mas não é um sentimento muito lindo. Podem haver partes escuras ou partes mesmo... O desejo pode ter que ver com querer conhecer, não com querer estar com uma pessoa ou
não falo só do desejo sexual ou romântico. O desejo de conhecer é como essa violência que às vezes sentimos quando conhecemos outras pessoas ou outras coisas, queremos traduzir para a nossa linguagem, né? Sim. Nossa, realmente a figura do Bertrand de alguma forma encarna todos esses paradoxos do desejo, né? E o perigo, a atração. Sim, o abismo, né? E logo de cara, assim, uma das presenças mais marcantes na trama é a Sônia, que é a senhora Copp, com quem a narradora está viajando, né? E o comportamento inicial da Sônia em direção ao protagonista é de quem trata de algo dispensável, indefinido, é uma atitude blasé que deixa a narradora até admirada, assim, né? Sim. E aí depois ela observa, a Sônia observa a narradora numa investigação, assim, indiscriminada, como se ela fosse um erro, né? E pudesse talvez provocar uma catástrofe a qualquer momento. Provoca, de algum jeito. Sim. E a Sônia, assim, sem dúvidas, intimida a narradora, mas ao mesmo tempo essa narradora desenvolve um certo fascínio, é um pouco essa coisa que a gente falou agora. Desenvolve um fascínio também pela senhora Copp, né? E em determinado momento ela diz que, em relação aos outros, a Sônia e ela eram feitas de outra matéria, mas de uma mesma matéria, né? E que por isso sentia atração e antipatia por ela. Sim. Que matéria é essa de que elas são feitas? Eu acho que se eu puder responder essa pergunta, eu tivera escrito isso no romance, mas essa frase é um jeito de falar dessas relações, se diz rejeitamento? Rejeição. Rejeição. Ou de não... Sim, de rejeição, mas é uma rejeição que vem porque você se reconhece nessa pessoa. Você conhece uma pessoa que você acha triste, ou você acha solitária, ou você acha feia, ou você acha ruim, e você refusa ou você não gosta dessa pessoa porque você sabe que você é parecida a essa pessoa. Eu creio que essa é essa matéria da que eu falo que compartilham a Sônia e a narradora. São também as duas únicas mulheres na trama, né? O Andrew Copp, que é o homem da Sônia Copp, e o Juan, que é o pai da narradora, são os homens que dirigem um pouquinho esses dias, essa cerimônia, o mesmo plot se move pelas decisões masculinas, né? Ou pelos caprichos deles. Elas estão um pouquinho seguindo o pai e o homem. Então eu creio que em parte elas se reconhecem por isso, mas também se rejeitam porque reconhecem a sua própria posição um pouquinho subalterna, quizás. Sim. Isso O que você achou dessa... Eu concordo com você. Eu acho que isso evoca um pouco também do Unheimlich, do Freud. Porque eu senti... Várias vezes eu lembrei assim, desse texto, porque... E também quando eu li esse sinistro. texto... isso. Aqui a gente fala o estranho, mas... tem muito isso, né? Você se reconhece, por isso tem aquele terror e do familiar. Isso. Eu acho que essa relação... Bom, a Sônia é uma personagem incrível aqui dentro. E não só com ela acontece, né, essa identificação, mas também com o Bertrand, que é esse artífice e vítima do seu próprio acidente, né? É esse personagem que abre espaço para tantas questões aqui no livro, né? Os limites da linguagem, a efemeridade das esculturas e o que exatamente isso significa. E principalmente a relação que pode existir entre o artista e o louco, ou o doente, com seus gestos indecifráveis, as suas performances, as suas posturas irreverentes e o choque também de quem assiste, né, ao espetáculo. E aí eu não consigo evitar de jogar aqui uma questão que a própria narradora se faz e que é irresistível, assim,
o que é ser um artista, ser normal ou louco? Quais são os limites que separam e ao mesmo tempo conectam também a arte e a insanidade? É uma pergunta infinita. Eu creio que muitas vezes falamos dos artistas como um tipo de pessoa extravagante ou fora do normal, mas eu me sinto artista como escritora. Acho que sou uma pessoa super normal, bastante equilibrada mentalmente, pouco louca, mas quizás o arte nas suas expressões literárias ou pictóricas ou plásticas, se diz, ou os filmes, tem mais que ver com a capacidade de atopar uma nova linguagem para falar de coisas que não são extravagantes, de fato, são muito habituais. A vida, a morte, a atração, o desejo, o amor, o ódio, o ressentimento, todas essas coisas são, em espanhol se diz, el pan de cada dia. Você compreende? O pão de cada dia. Você diz? Sim. O pão de cada dia, né? Não são coisas shocking. Mas a coisa maravilhosa e engraçada dos verdadeiros artistas é que são capazes de mostrar essas coisas com linguagem nova. De jeito que você pode se confrontar um pouquinho como estes personagens que se reconhecem e se assustam quando se reconhecem. Você, com um romance, com um quadro bom, você vê algo que você em realidade está reconhecendo, mas não queria ver antes. Não sei se estou respondendo a sua pergunta. A questão da loucura, eu acho que é outro tema. É uma doença. E também quando se fala de loucura, hay que perguntar-se quem está chamando louco a quem, porque, por exemplo, neste romance, sim, a princípio o louco é o Bertrand Copp, mas não sei, quizás os loucos são os pais Copp, e o Bertrand é uma pessoa com a doença mental que precisa de cuidados e não tem. É muito ambíguo. Sim, é uma zona cinzenta, né? E eu acho que, de alguma forma, a figura do Bertrand acaba provando que também é possível ser as duas coisas, né? O insano e o artista, por que não, né? E especialmente quando se é rico, né? Quando há condições financeiras para bancar essa imagem que se pretende transmitir. Tem um momento da narrativa em que o Juan, que é o pai da narradora, ele fala sobre os Copp, que as suas vidas ociosas consistem precisamente em que ninguém preste muita atenção em nada. Tudo se olha, nada se vê. E assim o Bertrand passa por um virtuoso insuportável, tão profundo e iluminado que ninguém o compreende. Assim não precisam escondê-lo. E aí quando há alguma perturbação, a solução é dopá-lo de remédios, né? Coisa que todo mundo ali parece usar, né? Bastante remédio, assim. E mentir para manter as aparências se torna parte do discurso com muita facilidade para essas pessoas endinheiradas. Daí também eu acho a necessidade de a comunicação transcender a linguagem para se chegar a alguma verdade, assim. Mas depois a gente fala mais disso, assim, mas quanto dessa confusão entre artista e louco, que é encarnada pelo Bertrand, só é possível pela realidade material privilegiada dos Copp? Ou 50%, eu acho. Porque... sim, eu acho que, como se intui um pouquinho no romance, os pais utilizam essa fachada, essa aparência do filho superdotado, super inteligente, que fala como um acadêmico para dizer, não, ele é um performer, você não se preocupe, não é um louco, é a sua profissão. Mas a narradora
eu gosto porque ela não rejeita completamente essa possibilidade, mas é muito interessante, acho, ela está sempre olhando ele, está sempre olhando, não escutando o que as pessoas dizem sobre ele. Ela está sempre se fixando nos gestos, na maneira de mover os olhos, na maneira de mover a boca dele. Então, há essa dissonância ou essa diferença entre o que os pais dizem do Bertrand e o que ela pode observar. A conclusão dela, eu acho que não pode saber. Isso passa também na vida. Queremos conhecer as pessoas e gostaríamos de poder ver o que há no coração das pessoas. Eu gostaria, eu sempre gostaria, mas não é sempre possível. Você falou da mentira. Eu creio que é uma questão que me interessa muitíssimo, como escritora, mas também como pessoa normal, porque eu acho que eu adoro muitas pessoas que tendem à mentira. Pessoas que você procura conhecê-las e compreendê-las, mas é muito difícil compreender as pessoas que mentem, incluso a si mesmas. É um pouquinho como este Scott, incluso o pai da narradora, o Juan. Então, como quizás uma das perguntas do romance é como você consegue ter uma relação sã, uma relação satisfatória com pessoas que você ama e que você adora e que quizás são pessoas da sua família ou do seu entorno, mas que sempre a sua conduta está mediada pelo engano, é pela manipulação, é pela submissão dos demais, é pela mentira. Eu acho que quando você se acostuma a viver mentindo, mente mesmo você mesmo. Então, o que eu acho engraçado é que os copos, eu sinto que não mentem. Eles creem na mentira. Então, é uma mentira muito honesta. Sim, acho tudo isso muito complexo, mas verdadeiro, né? É interessante. E aí a gente vê tudo acontecendo no subtexto, não é isso? Sim. É vivo, né? Em cada muito. cena. E essa intersecção entre doença ou saúde, a arte ou literatura, parece te interessar muito, né? Tanto que é o tema do seu doutorado, certo? Como é que a escrita do livro se relaciona com a sua atuação acadêmica? Eu escrevi este romance antes de começar o meu doutorado, que sim, um pouquinho sobre as relações entre literatura, medicina, filosofia, enfermidade. Então, eu sempre, quando as pessoas me fizeram essa pergunta na Espanha, falando do livro, eu sempre respondi a verdade, que eu escrevia o romance antes de começar nenhum tipo de pesquisa sobre estas questões, mas eu sempre estive escrevendo desde que eu era muito menina. E acho que a escritura de ficção, ou arte em geral, é um meio de conhecimento muito intuitivo. Você não precisa pesquisar certas coisas. Você precisa escrever as frases, quizás não compreender exatamente o que você quis dizer, mas você relê depois e compreende. Então, é um jeito muito menos dirigido e intencional. A pesquisa acadêmica é uma coisa muito mais concreta, né? Para mim, eu gosto muito de dar aulas, é a parte da academia e da universidade que eu gosto. Mas para mim é um complemento, é a minha profissão, é o jeito que eu tenho de poder seguir lendo, de poder seguir escrevendo com os meios materiais para poder fazer isso. Mas acho que a escritura é um pouquinho distinta à pesquisa, mas evidentemente quando você está lendo sobre enfermidade ou lendo sobre medicina, tudo isso informa depois os romances que você escreve, é inevitável. Sim, muito interessante. Havia ali já um germe, então, do que viria a ser depois a sua... Sim,
a sua pesquisa. E a gente não pode deixar de falar do pai da narradora, né? Que, pra mim, é a verdadeira origem do relato, assim. O enigma. Além das questões que a gente já comentou, né? Da viagem ser um momento importante de descoberta de si, de aprendizagem social para a narradora, ainda há um ponto muito importante nesse contexto, que é o fato dessa ser a última viagem que ela faz com o pai antes da doença dele, que vai mudar tudo na vida dos dois, né? E eu gosto muito da maneira com que você descreve essa relação de pai e filha, de como você constrói a figura paterna, que é uma figura muito amada, sem dúvidas, com uma alegria impudica e uma pose de coelho, mas também é meio covarde e em alguns momentos é mais homem do que pai. Então, essa narradora, ela perscruta ali os traços do pai, né, dos mais amáveis aos mais dissimulados e afinal de contas, ela está narrando retrospectivamente também. Então, ela tem um olhar privilegiado, digamos, em relação à situação, porque ela já sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então, há toda uma vida ali que extrapola as molduras da narrativa, né? E também que, em certa medida, determina como ela é contada, né? A escolha de palavras, o que ela vai acentuar, enfim. E ela não nos dá muitas informações também sobre a doença que vai acometer o pai, apenas o necessário para que se compreenda que esse exercício de escrever sobre a doença é uma tentativa de transformá-la em outra coisa, né? Ela diz isso, reinventar, transformar a doença em outra coisa é a única maneira de lidar com ela, com o colapso da vida e a identidade que representa. E aí, quando ela transforma em outra coisa a doença do Bertrand, pelo menos pra mim, de modo especular, assim, e concomitante ao mesmo tempo, ela transforma também a doença do pai, né? A convivência nesses 3 dias com Bertrand teria sido uma preparação para lidar com a doença paterna futuramente, que ela só vai internalizar, claro, tempos depois, né? Talvez só quando ela senta para escrever sobre os dias com Skop. Eu amei essa leitura sua porque acho que sim, acho que ela está escrevendo Meus Dias com Skop, que mesmo o título parece um romance leve, ligeiro, engraçado, um pouquinho... Também tem, não? O sentido de humor, muitos episódios engraçados e ridículos, mas o fundo não é muito engraçado. Eu sim creio que é uma espécie de rememoração de um momento passado da narradora, em que ela, adulta, percebe que já conheceu, quando era uma menina, uma pessoa enferma, se diz enferma? Difícil, que ela amava muito e que era meio ruim. Todas essas coisas contraditórias que também sente hacia seu próprio pai, eu creio que ela fala do Bertrand porque de algum jeito se parecem essas duas figuras. Isso acho que também é um movimento muito típico da escritura e do arte também, substituir. Você quer falar de uma coisa, mas não é possível falar diretamente de certas coisas. Você precisa inventar uma ficção, você precisa falar não do personagem do pai, mas do personagem do Bertrand. Há essas, não sei muito bem como dizer, substituições de figuras. Eu creio que isso passa um pouquinho neste romance. Mas também gosto muito do fato que você gostou do personagem do pai, porque muitas pessoas odiaram, não gostam, diz que é um pai absolutamente ruim, é muito mais homem do que pai para a narradora, mas eu gosto dele. É como um coelho, é como um bicho, às vezes, é estranho, mas é carinhoso também. Sim. É uma figura muito complexa, eu acho que a gente pode reconhecer os defeitos dele, mas dizer que ele é de todo ruim, não acho que seja verdade, nem para a própria narradora, claro. Não. E eu sinto que isso tudo colabora para que o livro traga, talvez não acima de tudo, mas certamente
como um núcleo ali, fundador, uma mensagem de amor, de como o amor e a disposição pro amor é o essencial da comunicação, mais do que a linguagem em si, né? E eu acho que esse amor, essa capacidade de se conectar por meio dele com quem quer que seja, a narradora parece ter aprendido justamente com o pai, né? Tanto que o Bertrand ele se sente mais seguro só de ver a narradora pela primeira vez e tocar nas mãos dela. Sim, o tacto, mais que a linguagem, né? Como acontece com o pai dela também, né? Que ele também, o Bertrand também se sente um pouco mais seguro quando o pai dela está por perto. E o amor, ela diz, é ser o outro, né? Então, é como se ele pudesse transcender as circunstâncias de incomunicabilidade, como a doença e a loucura, e por isso fosse o verdadeiro meio de acesso ao outro, né? Porque quando ele acontece é possível estabelecer essas formas de comunicações não verbais com o outro, com quem a gente se confunde. Enfim, eu estou viajando um pouco, mas são coisas que o livro me... Mas você me perguntou também pelo tema eu acho que não respondi a pergunta sobre a doença futura do pai. Eu me lembrei agora, eu sim creio que também tem um pouquinho este romance de... Há um tipo de romances que eu creio que se poderiam chamar romances de luto, ou romances que claramente há uma sensibilidade ou há uma emoção soterrada mesmo, de uma despedida, do fato que ou a narradora ou quem seja tem que escrever isto porque tem que dizer antes que alguém morra ou que alguém se vá para sempre. Precisa pôr em lugar e ordenar certas coisas. Acho também que os livros maravilhosos também têm essa coisa de premonitória, se diz, de querer adivinhar o futuro, de querer se sobrepor, de querer avisar, de querer fazer um warning do que vai passar e do que vai vir. Eu gosto muito, me parece muito interessante quando leio agora este romance que eu escrevi quando tinha 22, 23 anos. Eu leio e digo, nossa, eu aprendi essa palavra, nossa, algumas das coisas que estavam sendo descritas, eu adivinhei de algum jeito. São coisas que ou bem vi, ou bem senti, ou bem percebi muitos anos depois. Então, há essa coisa da divinação e da mágia que eu creio que existe na escritura. Mas, enfim. Com certeza, é mágico. E, bom, acho que entra um pouco também nessa questão de comunicar o que a gente não entende muito bem. E como acontece aqui no livro, por exemplo, por meio do olhar, né? Que você falou do olhar, encarando o outro de frente, você acessa o outro, né? E isso me lembrou até o trabalho do Levinas, que você deve conhecer, sobre a alteridade e essa necessidade de encarar a face do outro para que ela se estabeleça, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da linguagem e da comunicação aqui dentro, né? E de como ela se relaciona ao olhar e ao amor. Perguntas muito complexas. É um livro muito complexo. Mas eu gosto dessas perguntas. O tema da linguagem e da comunicação é central no romance, porque, como dizia, eu creio que é um romance no que todos os adultos estão continuamente tratando de dizer para a menina o que são as coisas, o que são as pessoas, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ela acha uma contradição entre a linguagem falada, é o que as pessoas declaram, e o que ela vê, é o que ela toca. Então, isso eu acho que sim que tem uma raiz autobiográfica, ou da minha própria sensibilidade. Eu sinto que quando eu mesma, mas os demais também, quando procuramos nos explicar
ou explicar as coisas, tendemos a manipulação, ou a mentira, ou a parcialidade, mas quando nós estamos, o que fala de jeito mais verdadeiro é a maneira em que tocamos as pessoas, a maneira em que paramos atenção, a maneira em que escutamos, ou as palavras e as frases, eu não acho muito fiáveis. Não sei porquê, mesmo agora mesmo, quando eu trato de falar do romance ou de coisas muito complexas, acho que não chego a dizer o que quero dizer. Eu tenho muitos problemas para sentir que me expliquei bem. É paradóxico porque sou escritora e trabalho com a linguagem, mas acho muito mais fiáveis e muito mais interessantes as coisas que não são linguagem. Dentro do romance, isso aparece no momento em que a narradora se tem que comunicar com os personagens enfermos, que não podem utilizar a linguagem de forma correta. Mas ela diz, eu prefiro este tipo de comunicação incorreta. Eu prefiro o balbuceio. Me parece mais verdadeiro, me parece mais honesto que estas frases, eu creio que ela diz com substantivos e adjetivos corretos, totalizantes. Eu prefiro o silêncio, comunica mais às vezes. Isso é muito clariciano também. Sim, é certo. E não por acaso, né, a narradora direciona o relato à Sônia, que é buscando meio que uma aproximação com a outra que podia compreendê-la só pelo olhar, né? Ai, gente, eu acho isso maravilhoso. Que livro maravilhoso. De verdade, nossa. Eu gostei das suas perguntas e das suas leituras. Sim. Que bom, porque pra mim também foi muito difícil fazer justamente isso, assim, como é que eu vou conseguir? Mas, enfim, eu queria que você lesse um trecho agora. De acordo, sim. Quando recordo aqueles dias, preciso me esforçar para fazer conexões que não fiz antes, para imaginar as visões que não alcancei à época. É por isso que reluto em escrever. Quando o fizer, terei perdido alguma coisa. Perderei tudo o que acreditava era então. E ainda amo aquela vida. Amo os seres difíceis, generosos e até fraudulentos. O som e o cheiro da adolescência que vivi entre eles são doces e frescos, como a cenoura, como a grama arrancada com os dentes. Para que apressar voluntariamente essa derrota? Perderei o que eu pensava que as coisas eram e na verdade não são, além das possibilidades flutuantes e preferíveis que, uma vez entramos naquele teatro e eu vi o que havia no palco, se apresentaram a mim pela primeira vez como irreais, ilusórias. Em parte, escrever é capitular, enfrentar o fracasso, encará-lo com amor, acolhê-lo e acariciá-lo como se fosse a vitória inofensiva que não é, como se fosse o coelho e não o lobo, abrigar a terrível verdade, a fera. Isso é algo extremamente nobre, digno como o samurai que não sou. Eu, ao contrário, quando penso na minha adolescência, e em você, e em neles, mas quem é quem hoje, e com quem exatamente estou falando? Quando a rememoro, ainda quero falsificá-la, negá-la e revertê-la, e esconder o que me é revelado. E não me envergonho por esse desejo, por separar a verdade da realidade, por estender um véu espesso, líquido e hipócrita, em vez de rasgar com minhas palavras as cortinas que escondem o que sei. Ainda sou, de alguma forma, a menina que descrevo. Acordar é morrer quando o sono é agradável, quando abrange tantos anos de uma vida passada, dourada, nefasta e querida. As crianças e os sonhos devem ser aprisionados, porque eles nos abraçam por um segundo e saem correndo. E, bom, muito obrigada, Tita. Fiquei muito feliz de novo. Eu tô, gente, realizada aqui, porque realmente é uma oportunidade muito maravilhosa para mim poder conversar com você. Também para mim. É conhecer você em São Paulo, é como
é um sonho, né? Que bom, que bom. Sim. E eu espero que a editora DBA traga os próximos livros da Tita, que devem estar vindo logo. Então, muito obrigada, Tita, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.